quando uma imagem, quando uma coisa acontece difamando alguém e tudo, como é que a imprensa pode desfazer? É difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Por exemplo, hoje a gente conta com um mecanismo muito interessante que são as agências de checagem, que são pouco divulgadas, ainda não estão populares como deveriam estar. Mas as agências de checagem e as próprias assessorias, hoje felizmente, até a gente tem uma profissão de comunicação ainda está no limbo, mas já passa a ser observada com mais atenção. Por exemplo, eu que venho do ramo de assessoria. Antigamente, um gabinete de um político, de um deputado, de um senador, ele tinha um profissional de comunicação ali, sim, um jornalista e tal, equipe, né? Um jornalistão, a moda antiga, que fazia o release, que ligava, marcava entrevista. Hoje já se tem equipes de comunicação. E não só de gabinete, como terceirizadas. O cara tem uma agência, que tem um designer, que planeja ali uma campanha. Então, a partir disso, desse caos, tem se criado uma oportunidade para os profissionais de comunicação. O profissional de comunicação, cada vez mais especializado em determinado tema, ele acaba tendo espaço. E eu acho que é por aí. É por aí que vai o caminho de combate à desinformação, com a profissionalização justamente disso. E aí existem mecanismos mil, como as agências de checagem, o próprio pedido de retirada de conteúdo. Então, se o cara não tem um profissional de comunicação e não tem um departamento ali que esteja alinhado e vigilante com essas coisas, acaba sendo taxada como verdade aquela calúnia ali que ele recebeu. Mas se o cara tem quem corra atrás, quem faça tirar das plataformas, quem acione um departamento jurídico e que massifique a resposta desmentindo aquilo que foi colocado a respeito dele, ele consegue. Mas ainda assim é algo muito complicado, sempre, né? Porque foi, né? Para limpar, né? Uma mancha. Para limpar uma mancha. Antigamente se dizia que você dava manchete à informação e quando ela era negada, a nota era de rodapé nos jornais impressos. Hoje você tem uma dificuldade porque você teve uma politização do judiciário, ou pelo menos uma narrativa muito forte de parte de segmentos, na verdade, ideológicos, que convenceram parte da população de que o judiciário está contaminado. De modo que uma decisão judicial para retirada de uma informação, às vezes, serve mais para impulsionar uma notícia falsa do que para tirar a credibilidade dela. Falar, não, se o Alexandre de Moraes disse que isso é mentira, porque é verdade. Porque ele trabalha para o PCC. Né? São umas coisas assim, uns devaneios muito loucos que fazem parte do nosso tempo, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso com um pouco mais de profissionalismo. Eu acho que o grande desafio da gente, enquanto comunicador, todos nós dessa bancada, é dar força aos mecanismos de controle. De força, nesse sentido, de controle que eu quero dizer não é de cerceamento de liberdade, não, mas pulou fora da casinha, amigão, você vai sofrer as consequências. E sofrer as consequências é colocar um processo como o próprio Monark sofreu lá no Flow, que era um negócio estourado, vai começar, não é ser cancelado só não, é sofrer consequências judiciais, sofrer consequências políticas, públicas. Porque são crimes, né? São crimes, isso precisa estar... Tem que ser levado a sério. Uma coisa é o erro no jornalismo, a gente também tem banalizado muito o termo fake news. Então, o erro no jornalismo, a barrigada, ela sempre existiu. Isso vai existir, porque o jornalismo trabalha numa linha tênue. Agora você tem que separar o que é erro do que é algo produzido com a intenção de macular. Exatamente. E aí a gente precisa mais profissionalismo, precisa das federações. Aí insisto naquele papo que a gente já teve aqui, que é um sindicato forte, uma federação forte e um associativismo entre os profissionais da classe. Pode.